Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, servidora pública estadual, e hoje vou trabalhar com os senhores um simulado para o concurso do município de Porto Alegre. Nós vamos trabalhar 15 questões da Lei Orgânica Municipal, que é um conteúdo que certamente estará na tua prova na parte de legislação. Quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar sabendo quando a gente lançar os próximos vídeos. Nós temos diversos simulados e revisões aqui no nosso canal. Quero que você deixe o seu comentário, sugerindo inclusive temas e concursos que estejam com editais abertos para a gente poder gravar os nossos simulados, e quaisquer dúvidas eu respondo lá pelo Instagram, @Cláudia Redim. Então, o nosso assunto hoje é a Lei Orgânica do município de Porto Alegre, e fazendo uma breve contextualização, eu costumo dizer nas minhas aulas que as leis orgânicas municipais, elas estão para os municípios como a Constituição Federal está para o Estado brasileiro. É a lei mais importante do município porque ela vai organizar o funcionamento dos poderes do município, executivo e legislativo, e todos os aspectos mais relevantes para o ente municipal. Então, é uma matéria extremamente relevante para os municípios e certamente estará na tua prova, e por isso nós vamos exercitar nosso conhecimento aqui com 15 questões. Então, vamos lá. Questão número 1, lembrando que o gabarito das questões está ao final do nosso simulado, que foi um pedido feito pelos nossos alunos. Então, você pode imprimir esse material aqui, fazer as questões, né? Sugiro que você leia a lei orgânica antes, depois faça as questões sem qualquer tipo de consulta, até para você se testar e verificar aí os pontos de vulnerabilidade que você não memorizou, que você precisa retornar para a lei para reforçar o conhecimento. Então, vamos lá. Questão número 1. O município de Porto Alegre, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, corresponde segundo a lei orgânica. Letra A, pessoa jurídica de direito privado. Letra B, ente soberano. Letra C, pessoa jurídica de direito público externo. Letra D, pessoa jurídica de direito público interno. Ou letra E, ente despersonalizado. Essa classificação, ela está já nos primeiros artigos da lei orgânica. Os municípios, eles são entes autônomos segundo a Constituição Federal e são pessoas jurídicas de direito público interno. E aí a gente precisa diferenciar muito bem soberania de autonomia. Quem é soberano é o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, e estados e municípios são entes autônomos integrantes da República Federativa do Brasil. Cuidado, porque nós temos diversas questões de concurso que tentam confundir o candidato, fazendo exatamente essa confusão entre soberania e autonomia. Então, o município é ente autônomo integrante da República Federativa do Brasil, é pessoa jurídica, possui personalidade jurídica, direito público, né, por ser um ente político, de direito interno. Portanto, a alternativa correta, segundo a lei orgânica, segundo o texto constitucional, é a alternativa D. Questão número 2. Essa é uma questão que ela pode parecer simples no primeiro momento, mas ela cai muito em provas de concurso. São poderes do município de Porto Alegre, nos termos da Lei Orgânica Municipal. Letra A, Judiciário, Ministério Público e Executivo. Letra B, Judiciário, Executivo e Legislativo. Letra C, Executivo e Legislativo. Letra D, Executivo, Legislativo e Ministério Público.
E letra E, Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. Como eu disse, é uma questão recorrente em provas de concurso, concursos municipais, e ela pode parecer bastante básica ou simples, mas a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque são poderes do município, o poder legislativo, exercido pela Câmara Municipal e vereadores eleitos diretamente, e o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários, com funções e competências muito bem definidas na lei orgânica. O Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas não são poderes do município. E aí eu daria uma especial ênfase no Poder Judiciário, que é a pegadinha que os examinadores de diferentes bancas costumam colocar em prova. E o Poder Judiciário na Constituição, ele está organizado nos níveis estadual e federal e não municipal. O fato de nós termos municípios sendo sede de comarcas não quer dizer que o Poder Judiciário é um dos poderes do município. Então, muito cuidado com o básico, muito cuidado com o simples, porque a gente pode cair num pega-ratão e, portanto, na questão número 2, são poderes do município, executivo e legislativo, alternativa correta, a letra C. Questão número 3. Considerando a lei orgânica, assinale a alternativa incorreta. Sugestão, né? Na prova, cabeça cansada, cadeira desconfortável, a gente tem que ter cuidado com a nossa leitura apressada, né? Para a gente não perder questão cujo conteúdo a gente sabe, né? Então, toda vez que o enunciado te solicitar a alternativa incorreta, assinala, marca, destaca, para que tu não perca de vista o que o examinador está te pedindo na questão. O município de Porto Alegre promoverá a vida digna aos seus habitantes, observando os seguintes compromissos fundamentais. E mais uma observação, esse é um artigo que vai trazer os compromissos fundamentais do município de Porto Alegre, destacando a dignidade da pessoa humana como garantia ao cidadão, né, de Porto Alegre, e é um artigo que tem vários incisos. Cuidado com artigos que tem vários incisos assim, porque eles, além de serem programáticos, né, compromissos a serem assumidos pelo ente municipal, eles são praticamente uma questão pronta para o examinador, que já tem as alternativas prontas, basta ele inserir ali alguma alternativa incorreta, fazer alguma modulação para te induzir a erro. Então, muito cuidado. A gente percebe que artigos assim eles são facilmente transformados pelo examinador em questões. Então, vamos lá. Letra A, moralidade administrativa. Perfeito. Princípio constitucional, inclusive, lançado lá no 37 da Constituição. Prestação integrada de serviços públicos. Perfeito. Uma prestação integrada vai ter reflexo na eficiência dos serviços públicos. Participação popular nas decisões, um princípio democrático que também é espelhado na lei orgânica a partir do texto constitucional. Transparência pública de seus atos, com certeza, administradores públicos, o ente político deve primar pela transparência de seus atos, até porque o cidadão possa exercer a sua faculdade de fiscalização. E centralização político-administrativa. Opa, a lei orgânica vai nos falar em descentralização político-administrativa, porque a partir da descentralização conseguirá atingir um maior número de cidadãos. Então, a alternativa incorreta na questão número 3 é a letra E, centralização político-administrativa. Questão número 4. A administração pública direta e indireta do município observará princípios elencados no artigo 17 da Lei Orgânica. Considerando seu conteúdo, assinale a alternativa incorreta. E aí nós sabemos que a Constituição lá no 37 vai trazer princípios constitucionais
aplicáveis à administração direta e indireta e orientadores do gestor, dos atos do gestor público. O famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estarão espelhados também na lei orgânica. Então, vamos lá, em busca da alternativa incorreta. Letra A, legalidade, correto. Impessoalidade, o administrador não age em nome próprio, sim, em nome do ente político. Sigilo dos atos administrativos, para que o cidadão e os órgãos de controle possam fazer a fiscalização dos recursos públicos e da gestão pública. Eu não posso ter sigilo como regra, e sim publicidade dos atos. Então, nós já encontramos a alternativa incorreta. Economicidade está lançado na lei orgânica como princípio, bem como a razoabilidade. Portanto, a alternativa incorreta na questão número 4 é a alternativa C. Questão número 5. Segundo a lei orgânica, possui legitimidade para convocar extraordinariamente a Câmara Municipal. E a lei orgânica vai nos falar qual o período ordinário de funcionamento da Câmara e qual o período extraordinário de funcionamento da Câmara, período em que a Câmara será representada pela comissão representativa, que vai atuar, portanto, representando naqueles assuntos mais urgentes naquele período do recesso. E durante esse período de recesso, nós teremos algumas pessoas que terão legitimidade justamente para convocar extraordinariamente a Câmara. E essa legitimidade aqui a questão está nos exigindo. Vamos lá. Governador do Estado não faria sentido. Ministério Público não possui legitimidade. Vice-prefeito não tem legitimidade segundo a lei orgânica. Comissão representativa, aí está a nossa alternativa correta. A comissão representativa, como eu disse aos senhores, é justamente a comissão que no período de recesso irá representar a Câmara e, portanto, possui legitimidade para convocá-la extraordinariamente. E letra E, secretário municipal, auxiliar do prefeito e vice, não possui legitimidade para essa convocação. Questão 5, alternativa correta, letra D. Questão número 6. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emendas à lei orgânica que são promulgadas. Primeiro, processo legislativo é questão certa na tua prova. A gente observa que provas objetivas de concursos municipais de diferentes bancas, a gente percebe que existem alguns assuntos que são recorrentes, né? São assuntos muito cobrados. E as competências do município e processo legislativo municipal estão dentre esses assuntos, né? Então, é um assunto que vale a pena você dominar, porque certamente vai ter uma questão na sua prova. E essa questão, ela também já caiu em várias provas de concurso. Quem promulga emenda à lei orgânica? A emenda à lei orgânica no processo legislativo municipal é a mais importante. Ela vai ter um processo de aprovação mais elaborado, tanto quanto a lei orgânica, um processo mais dificultoso, um quórum diferenciado e a promulgação, que é o ato que dá existência a essa lei. No caso da emenda à lei orgânica, ela tem uma especificidade que está sendo cobrada aqui na questão. Portanto, quem promulga a emenda à lei orgânica? Letra A, prefeito. Letra B, vice-prefeito. Letra C, mesa da Câmara Municipal. Letra D, comissão representativa. Letra E, vereadores. Na regra geral, nas leis ordinárias, por exemplo, quem promulga é o prefeito. E a gente tem que ter cuidado para, na hora da prova, não fazer um raciocínio aplicando uma regra que não se aplica às emendas à lei orgânica. Por quê? Porque quem promulga emenda à lei orgânica é a mesa da Câmara Municipal. Logo, a alternativa correta na questão número 6 é a letra C.
Vamos para a questão número 7. Segundo a Lei Orgânica Municipal, possui legitimidade para propor leis ordinárias e leis complementares, exceto. Também uma questão boa de cair na sua prova, legitimidade para propor leis ordinárias e complementares no processo legislativo municipal. Prefeito, letra A. Vereadores, letra B. Comissão da Câmara Municipal, letra C. O cidadão por iniciativa popular e letra E, o Ministério Público. Obviamente, né, que o prefeito, vereadores, as comissões e o cidadão, eles possuem legitimidade para fazer essa propositura de leis ordinárias e complementares, mas o Ministério Público não está dentre os legitimados segundo a lei orgânica, pelo que a alternativa incorreta é a lançada na letra E. Vamos para a questão número 8. A iniciativa popular no processo legislativo será tomada por espaço do eleitorado do município. Segundo a Lei Orgânica Municipal, o percentual corresponde a, questão também muito cobrada em provas. E por que essa questão ela é cobrada? Porque nós temos uma iniciativa popular que é exercida no âmbito nacional e que está lançado na Constituição Federal, e o examinador tenta confundir você com dois elementos, com dois detalhes. Primeiro, percentual, que no âmbito municipal corresponde a 5%, no âmbito nacional a 1%. E segundo, eleitorado, substituindo essa expressão por outras que não correspondem, à legitimidade conferida pela lei. Não é habitante, não é cidadão, não é morador, é eleitorado, né? Que exige uma qualificação perante a Justiça Eleitoral. Então, no nosso caso, a iniciativa popular no âmbito municipal, ela é exercida pela manifestação de 5% do eleitorado municipal. Pelo que a nossa alternativa correta é a letra D na questão número 8. Questão número 9. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município de Porto Alegre será exercida mediante controle externo pelo... Primeiro, nós temos o controle externo e nós temos o controle interno, né? A gente precisa diferenciar isso. O controle interno vai ser um setor dentro da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que vai fazer todo este controle de legalidade e de outros aspectos, como um verdadeiro controle mesmo dos atos administrativos e dos atos de gestão do município. E nós temos o controle externo. O executivo, ele sofre o controle externo por parte do legislativo, que será auxiliado pelo Tribunal de Contas nessa atribuição. Muito cuidado, porque algumas provas de concurso, algumas questões, tentam te confundir dizendo que este controle é de legitimidade do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas auxilia o Poder Legislativo nessa incumbência. Então, o controle externo no âmbito municipal é exercido pela Câmara Municipal de Porto Alegre, portanto, a nossa alternativa correta é a letra B. Questão número 10, segundo a Lei Orgânica do município de Porto Alegre, decorridos dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo um motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. A alternativa que preenche corretamente a assertiva veja, a gente tem que ter muito cuidado com prazos, e aí eu sugiro que você faça esquemas. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala justamente como a gente se organizar, um método bem básico, mas muito eficiente, que eu utilizei, inclusive, para passar em concursos em primeiro lugar, utilizando esse método, que é o básico que bem feito
faz o nosso desempenho na prova ser um desempenho muito bom. E uma dessas etapas é justamente esquematizar o nosso estudo por meio de mapas mentais ou resumos e utilizar ele para revisão, porque é a partir da repetição que a gente vai consolidar o conhecimento na nossa memória de longo prazo. Prazos, eu sugiro que você faça um resumo só com prazos, porque isso vai depender única e exclusivamente de memorização e o examinador cobra na prova, porque em provas objetivas o que o examinador quer de você é saber se você tem domínio da letra da lei, do conhecimento da lei. Então, no nosso caso aqui, nós estamos falando de um prazo para a posse do prefeito e vice que corresponde a 10 dias. E aí veja que se a gente não tem domínio desse prazo, a gente chega numa questão como essa e fica bem difícil, inclusive, chutar, né? 5, 10, 15, 20, 30. Então, isso você tem que memorizar e, por isso, fazer um esquema, um resumo somente dos prazos lançados na lei para você revisar e memorizar. E no nosso caso aqui, a alternativa correta é a lançada na letra B. Questão número 11. A soberania popular será exercida pelos seguintes institutos, exceto. Lembra do que eu falei? Se é a alternativa incorreta, enlaça, marca, grifa, para você não perder de vista o que o examinador está te exigindo. A soberania popular, e na Constituição Federal também está nesses termos, ela é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, pela iniciativa popular que nós acabamos de ver, exercida por 5% do eleitorado do município, pela ação fiscalizadora do cidadão, por sua participação, fiscalizando os atos de gestão e o emprego do dinheiro público, mas o pagamento de tributos, embora seja uma responsabilidade do cidadão em determinados pontos, não é uma expressão da soberania popular. Portanto, a alternativa incorreta corresponde à letra E. Questão número 12. A autonomia municipal se expressa pelas seguintes prerrogativas do município, exceto. Questão também muito cobrada em provas de concurso, está nos primeiros artigos. As leis orgânicas, elas são muito parecidas, né? E elas vão só se diferenciar em alguns detalhes de município para município, e esse artigo ele costuma ter um conteúdo invariável em todas as leis orgânicas. Como que o município se expressa sua autonomia? Porque lá na primeira questão, no início das nossas questões, a gente já assentou que o município possui autonomia e não soberania. Pela eleição direta dos vereadores que vão compor o legislativo, e já vimos que o poder legislativo é um dos poderes do município, eleição direta do prefeito, chefe do executivo, segundo poder do município, eleição direta do vice, que irá auxiliar o prefeito na gestão pública, na administração própria, no que respeita ao interesse local, também espelha a autonomia. E a centralização administrativa dos serviços públicos não é um desdobramento da autonomia, e vimos inclusive que um dos compromissos do município é justamente a descentralização administrativa dos serviços públicos, pelo que a alternativa incorreta na questão 12 é a letra E. Questão número 13. A alienação de bens imóveis municipais dependerá segundo a lei orgânica. Nós temos artigos que tratam da alienação de bens do município. A alienação terá algumas formalidades a serem observadas pelo gestor público. Em se tratando de imóveis nós temos diferentes formalidades, e é isso, no nosso caso, que a questão está nos exigindo: conhecimento das formalidades para alienação de bens imóveis, que são formalidades importantes para a validade do ato. Primeiro, autorização legislativa. Segundo, concorrência pública dispensada no caso de permuta. Terceiro, interesse público justificado.
E quarto, a avaliação prévia. O que a lei orgânica vai dizer? Primeiro, tanto para móveis quanto para imóveis, eu preciso de interesse público justificado, até para que o cidadão tenha certeza de que não está sendo prejudicado com a alienação daquele bem municipal que é recurso público, e além do interesse público justificado, a avaliação prévia. No caso, e aí esses dois são comuns tanto para bens imóveis quanto para móveis, e vai estar lá no caput do artigo e nos seus incisos a diferenciação das formalidades para móveis e imóveis. No caso de imóveis, a lei orgânica irá exigir a autorização legislativa, ou seja, a autorização do Poder Legislativo para que o Poder Executivo faça a alienação deste bem imóvel e empregue a concorrência pública, que será dispensada no caso de permuta. Portanto, pela lei orgânica, as quatro afirmações lançadas na questão estão corretas, pelo que a alternativa correta na questão 13 é a letra E. Questão número 14. São direitos dos servidores do município de Porto Alegre, exceto. Nós teremos um artigo que vai elencar todos os direitos dos servidores, e nós estamos trabalhando aqui para que você seja um futuro servidor do município de Porto Alegre. Então, é um artigo muito importante para você. Elenca todos os direitos e nós precisamos identificar aquele que não está neste rol. Letra A, irredutibilidade de vencimentos, o que também está lançado na Constituição Federal como um direito de trabalhadores urbanos e rurais. Livre acesso à associação sindical, desdobramento do Estado Democrático de Direito, licença paternidade, remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno e repouso semanal remunerado, que também está lançado lá no artigo 7º da Constituição. Veja que o trabalho noturno, ele possui uma remuneração superior ao diurno, porque ele é executado num período entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, segundo a consolidação das leis trabalhistas, e em razão de ser executado no período noturno, a sua remuneração não vai ser inferior, será superior à do trabalho diurno, inclusive gerando um adicional para o trabalhador. Portanto, na questão número 14, a letra D corresponde a um direito que não está lançado de forma correta, segundo o rol discriminado pela lei orgânica do município. E vamos para a nossa última questão. A lei orgânica enumera os assuntos do município sobre os quais a Câmara Municipal deve dispor com a sanção do prefeito. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde a uma dessas matérias. Nós temos várias competências lançadas na lei orgânica. É uma matéria muito importante. Quando eu falei de matérias que caem muito em provas, despencam em provas de concursos municipais, essa é uma delas. O processo legislativo municipal é outra. E aí nós temos competências do município, competências privativas, competências comuns com outros entes federativos, competência de cada um dos poderes, e no poder legislativo nós vamos ter competências que vão exigir a participação do prefeito por meio da sanção. A sanção é a concordância do prefeito, e matérias que não vão exigir a concordância do prefeito, porque são assuntos que dizem respeito à Câmara e, portanto, competência privativa da Câmara. Então, nós temos que identificar nessas alternativas aquela que dispensa a sanção do prefeito. Vamos lá. Letra A, planejamento urbano como plano diretor municipal. Letra B, julgamento anual das contas prestadas pelo prefeito. Letra C, matéria orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, os orçamentos anuais, bens imóveis municipais e a denominação dos próprios municipais, vias, logradouros e equipamentos públicos. Veja
que planejamento urbano é um assunto que exige a articulação do executivo e do legislativo. Matéria orçamentária exige essa articulação entre executivo e legislativo. Imóveis municipais, já vimos que a alienação vai exigir a autorização legislativa. Denominação dos próprios municipais, vias, logradouros e equipamentos públicos. Da mesma forma, vai exigir essa articulação entre executivo e legislativo. Portanto, não faria sentido, na alternativa B, exigir a sanção do prefeito no que se refere ao julgamento anual das contas prestadas pelo prefeito. Portanto, a alternativa incorreta na questão número 15 é a letra B. Se esse vídeo foi útil para o seu estudo, não esquece de deixar aqui nos comentários. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Instagram, @CláudiaRedim. Agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo.